Olá e sejam bem-vindos ao Link Books, o canal do blog que lê livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje trago-vos o vídeo das leituras do mês de março. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo. São vários os livros que eu li em março. Vou começar pelos melhores. Um deles é Viagem ao Fim da Noite, de Louis Ferdinand Céline, e The Silent Now, de Peter Abrahams. 5 estrelas, 2 livros incríveis, por motivos diferentes. Céline é um livro forte, cru, muito satírico, mas muito bom. Imprevisível. Foi um livro que me fez crescer enquanto leitora. É um livro que requer alguma maturidade, não a idade, não é? Mas maturidade literária. É um livro que recomendo fortemente. Ficou a ser um dos meus livros favoritos, apesar de ser um livro tão negativo, ao mesmo tempo faz pensar tanta coisa, e gostei mesmo muito da escrita de Céline. Depois este livrinho, ele já estava na estante há bastante tempo e eu não me apetecia lê-lo, e afinal foi 5 estrelas. É muito bom. Sim, é um romance político, mas usa a política para se pensar a ditadura, a tirania, o racismo. Eu gostei mesmo muito. Passa-se numa ilha das Caraíbas e, para além do enredo político, tem personagens muito boas, personagens que estão estrategicamente colocadas em vários sítios desta sociedade e que nos dão uma visão muito abrangente e muito válida, muito boa. A própria estrutura do texto está muito bem conseguida e é um livro que vos aconselho, embora não se consiga arranjar cá, só mesmo me encomendando e na Amazon, nem sequer encontrei no Book Depository ou no Awesome Books, portanto será difícil encontrá-lo, mas realmente não posso deixar de o recomendar. Agora, para os livros 4 estrelas, tenho aqui 3 livros. A Rebeca eu tinha até considerado 5 estrelas, porque acho que dentro do género literário em que se insere, penso que mereceria as 5 estrelas, mas eu não costumo classificar por géneros, e então vai para o 4, 4,5, mas é muito bom. É um livro, não tem assim um grande enredo, mas é a forma como está escrito, a forma como esta autora nos envolve, nós entramos na mente da nossa personagem, que não é a Rebeca, atenção, mas é muito bom. Adorei a escrita de Daphne du Maurier neste livro e foi uma belíssima surpresa também depois de ter lido um outro livro da autora, A Casa na Praia, e que não gostei assim muito, e realmente aqui percebo o sucesso da autora Daphne du Maurier e fico com vontade de ler os outros títulos mais conhecidos dela. Um outro livro que, à imagem da Viagem no Fim da Noite, de Céline, também requer alguma maturidade literária, é este Orlando, de Virginia Woolf. É um livro estranhíssimo, é como se fosse uma biografia de uma amiga de Virginia Woolf com quem ela terá tido um caso amoroso, mas esta não é uma biografia usual, é uma biografia cheia de fantasia, uma estrutura estranha, acontecimentos estranhos também, é tudo uma estranheza boa. Não chegou para ser um livro que fique nos preferidos, mas realmente foi uma experiência de leitura muitíssimo boa. Gostei muito e quero muito continuar a ler Virginia Woolf. Depois aqui uma releitura, Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Eu já tinha lido em criança, a recordação deste livro eu guardava com muito carinho e realmente é bom, é muito bom. É uma aventura com humor, baseado na ciência. Júlio Verne aqui, ao contrário do que aconteceu com as 20.000 léguas submarinas, não é tão chato nas descrições, mas nota-se aqui também muito bem o conhecimento que Júlio Verne tinha da ciência da sua época, e é uma viagem inesquecível, muito boa. Se ainda nunca leram, mesmo em adultos, eu acho que pode ser muito bom. Claro, não é credível agora, temos que nos conseguir transportar para a infância e conseguir acreditar, não é? Porque não é uma história credível. Agora, se forem ler este livro, por favor, não leiam nesta edição do Público, até parece uma edição gira, não é? Em capa dura.
É muito engraçada esta capa, muito bonita, mas depois é tão má, tantas gradas, tantas gradas. O que falo é que eu comprei isto em segunda mão e a pessoa, ou uma das pessoas que leu antes de mim, corrigiu, ajudou realmente à minha experiência de leitura, porque senão eu não teria conseguido chegar ao fim. Até as notas, eu tenho aqui um apontamento das notas, diz assim, no texto: estávamos na época de transição, no período siluriano. Então depois tem uma nota, um 1, no siluriano. E vem explicar o que é siluriano. E diz assim, em relação à palavra siluriano. 1. O marco é a moeda de Hamburgo. 60 marcos correntes valem aproximadamente 90 francos. Sério. É tão má, é mesmo. Eu nunca tinha visto uma edição tão má. Ainda por cima é enganadora, porque por fora, não é? Até está bonito, eu gosto desta ilustração da capa. E depois é má, claro que nós sabemos que estas edições de público assim às vezes não são muito boas, mas isto acho que é um bocadinho mais. Portanto, leiam Viagem ao Centro da Terra, mas não nesta edição, ok? Depois fui ler mais um volume de My Hero Academia. Eu gosto muito deste mangá, já vos tenho explicado porquê. Este é o volume 3, porque o 2 ficou a meio. Claro que isto é sempre continuação, não é? Temos sempre a continuação da história, mas do 2 para o 3 ficou mesmo a meio de uma coisa que estava a acontecer que não vos posso dizer o que é. Então fui ler o 3 para ter ali alguma conclusão, não é? Algum closure daquela história do volume 2. E não é que este agora também acabou da mesma forma, não é assim a meio. Eu não gosto muito que isto aconteça. Eu percebo que sejam volumes e que seja sempre a mesma história, mas pelo menos não é o início e o fim de um volume, como um episódio. Fica na mesma vontade de ler o volume seguinte, mas assim não. Isto realmente era escusado. E agora, ainda por cima, não tenho já o 4 para ir ler. Por isso, ok, não sei. Mas aqui a história continua a ser muito boa. Os nossos heróis estão na escola a aprenderem a ser super-heróis. Estamos a começar nesta altura a conhecer os personagens, os seus poderes, as suas peculiaridades. E eu gostei bastante também deste volume. É um 4 estrelas, mas não vou aconselhar apenas este. Vou aconselhar o mangá My Hero Academia, que é bastante bom. Depois fui ler um livro que se chama Os Vários Sabores da Vida, de Anthony Capella, que eu não estava assim com muita vontade de ler este livro. Foi um livro que me foi oferecido pela Marta Ambrosio, que também tem canal, vou deixar aí o canal dela. Isto foi numa troca de livros, do Amigo Surpresa, Natal, foi qualquer coisa assim, já não me lembro exatamente, mas numa dessas iniciativas. Isto basicamente é um romance de época que anda à volta do café e dos seus vários sabores. Eu gostei. Tem uma parte que eu gostei muito, que é das sufragistas inglesas. Depois também tem viagens e o enredo não se fica apenas por um local. Também gostei desse pormenor. A utilização do café, esta viagem também sensorial, as palavras que são usadas para descrever os vários sabores, as várias emoções, as várias sensações do café, acaba por ser um bocadinho cansativo, mas acho que está bem feito. O que eu gostei também deste romance de época é que não é o normal. O herói é um bocado... não se gosta assim muito dele. A heroína também não se empatiza assim muito com ela. Não há aqui aquela coisa do personagem perfeito, da história, apesar de previsível, há aqui algumas nuances que diferem um bocadinho do romance da época normal. E acabei até por gostar. 3,5 não chega para vos recomendar, mas é um livro que me deu bastante prazer ler e que me entreteve bastante. Depois aqui os livros que eu gostei menos, mas que ainda assim gostei. Antologia de ficção especulativa queer. Eu não vou falar muito sobre este livro agora, porque vou relê-lo agora este mês. Este livro ia ser debatido então numa iniciativa que faria parte do Festival Literário de Ficção Científica e Fantasia Contacto, que era para ter sido no dia 17 e 18 de abril deste mês, mas que foi cancelado devido à situação que todos vivemos, não é? E, entretanto, eu li-o mês passado, só para ter assim uma ideia do que se tratava. Gostei de alguns contos,
Gostei do livro no geral, mas como vou reler agora este mês, voltarei então depois a falar melhor sobre este livro. E depois a maior desilusão do mês de março nas minhas leituras foi João Tordo, com O Bom Inverno. É um livro que eu achei muito fraquinho, eu gostei, foi 3 estrelas. É um entretém, lê-se também muito rapidamente. É pena, eu simpatizo com o autor, parece-me ser uma pessoa muito simpática e foi vencedor do Prémio Literário José Saramago, mas deve ter tido aqui algum azar com este livro. Ele é promissor no início, o enredo é bastante promissor, mas depois acaba por ser assim um thriller bastante fraco e estranho, muito pouco credível e muito esquisito. Mas não esquisito Virginia Woolf, que é um esquisito bom. Este foi mesmo um esquisito mau. E é tudo, foi um mês bastante positivo de leituras. Não se esqueçam que podem agora participar no Passatempo Sei o que leste o mês passado. Eu vou oferecer um ou mais livros destes que li em março e só têm que fazer um palpite, uma participação, um palpite a dizer qual destes livros é que eu vou oferecer. Desejo-vos boa sorte para o sorteio e espero que estejam a ter um abril com boas leituras e que estejam a passar esta fase de isolamento social da melhor forma. Fiquem bem e fiquem em casa. Um beijinho e até o próximo vídeo.